Olá a todos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no primeiro simpósio de escrita acadêmica das revistas Bio10 Online. Eu sou a professora Gabriele Gonçalves e vou apresentar para vocês a palestra intitulada Escrita Acadêmica 4.0, o papel da inteligência artificial na pesquisa. Então vamos lá. Bom, eu sou formada em Ciências Naturais pela Universidade Federal do Maranhão, com licenciatura em Biologia, sou especialista em ensino de Biologia, mestra em Agroecologia e atualmente estou como professora da rede municipal da cidade onde eu moro, Pinheiro, no Maranhão. Também faço um trabalho de mentoria de TCCs com inteligência artificial, auxiliando alunos aí do Brasil todo a conseguirem desenrolar o seu tão temido TCC na hora da escrita acadêmica. Então vamos lá. É uma pesquisa recente em parceria da Globo News com a Quest fizeram uns levantamentos muito importantes para a gente entender de fato o que a inteligência artificial representa no cenário brasileiro. Então vamos lá, vamos à questão foco dessa pesquisa. Eles perguntaram, a Quest perguntou para uma quantidade de pessoas se você já usou alguma ferramenta de inteligência artificial. 76% responderam que não, que nunca tinham usado alguma forma de inteligência artificial. 21% responderam que sim, e 2% não souberam responder. Outra pergunta feita nessa pesquisa foi: qual dessas ferramentas de inteligência artificial você já usou? 48% das pessoas respondeu que já usou alguma inteligência artificial para a geração de texto automático. Outras 18% responderam para o auxílio na organização de artigos, geração de imagens automáticas e por aí vai. Agora, quando a gente chega nessa pergunta-chave, a IA é uma para a humanidade? 46% responderam que é uma oportunidade e 37% responderam que é uma ameaça. E aquela coisa, né? Uma grande parcela aí sem saber se era uma ameaça ou uma oportunidade. Por que que eu grifei a parte dos 37%? Porque é muito importante a gente observar o porquê essas pessoas veem a inteligência artificial como uma ameaça. Uma das grandes estudiosas sobre o tema, a autora Marta Gabriel, escritora, palestrante, que tem aí os seus trabalhos renomadíssimos quando a gente vai falar de inteligência artificial generativa, ela fala que as pessoas têm medo. E esse medo de algo que não é palpável, medo de algo que é inovador, faz com que as pessoas não consigam de fato usar o potencial da inteligência artificial. E aí, a Marta Gabriel faz uma relação com um contexto histórico muito interessante da nossa história mundial, que foi o ludismo. O ludismo foi um movimento radical de resistência operária surgindo na Inglaterra no século XIX. Sua forma de resistência se dava pela quebra de máquinas. Então, o ludismo foi quando as pessoas observaram as máquinas se desenvolvendo, observaram ali em plena revolução industrial os seus trabalhos sendo substituídos por máquinas e começou um levante trabalhista. Os operários daquele período começaram a revolucionar e quebrar as máquinas. A partir desse movimento radicalista praticado pelo ludismo, o movimento contribuiu, né, para o surgimento do sindicalismo. Então, o sindicalismo tem origem no ludismo, ou seja, em um momento onde a sociedade tinha, entre aspas, medo das máquinas que estavam sendo criadas para o Fordismo, Taylorismo e vários outros tipos de modus operantes dentro das fábricas. E aí o que que aconteceu? A partir dali deu origem ao sindicalismo. E o sindicalismo está aí até hoje nos auxiliando à garantia dos nossos direitos sindicais. Bom, aí eu trago aqui outra notícia muito importante. Todo mundo lembra quando aconteceu essa situação há alguns meses atrás, ano passado, né?
Lá em Hollywood. Então, Hollywood toda parou, por quê? Qual que era a discussão? Ah, os atores, os roteiristas, eles não vão ter mais a questão criativa, a criatividade, o senso, qualquer pessoa pode ir lá fazer um filme, o filme vai bombar, qualquer pessoa pode escrever um roteiro e por aí vai. E aí os roteiristas, os cineastas, todas as pessoas que envolvem ali aquele ambiente de Hollywood, que é um ambiente de criação de criatividade, resolveram fazer o quê? Fazer uma greve, né. E aí aqui eu trago nesse acordo que impunha o quê? Limites ao uso das inteligências artificiais. Porque hoje, se você pegar uma IA, ela de fato vai conseguir escrever muita coisa interessante. Eu já pedi para uma IA fazer um poema e ela fez um poema muito bonito. Então, olha que como a gente tem que ter um parâmetro no uso da inteligência artificial. E aí uma coisa muito importante, a IA, ela não vai parar e não vai diminuir. É uma frase que eu repeti várias vezes para que a gente entenda que a inteligência artificial, ela vai só dominar mais ainda o cenário nacional, o cenário global. A gente está falando de mecanismos que facilitam a nossa vida, que nos auxiliam no nosso dia a dia, que nos permitem ter gerenciamento de tempo, que nos auxiliam na estruturação, na escrita e em várias outras formas, né? Tanto de um serviço mínimo para um serviço macro. A gente está falando de inteligência artificial que ajuda você a escrever o seu TCC e inteligência artificial que te ajuda a resolver um problema de uma empresa bilionária. Ou seja, nós estamos numa era onde a inteligência artificial veio para ficar. Ela não vai parar. Um dado muito interessante é que as plataformas de inteligência artificial da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, tiveram mais de 2,4 bilhões de acessos em todo o mundo, somente em janeiro de 2024. Isso, gente, é dados recentes do primeiro semestre do ano. Então, se a gente for fazer o somatório agora que nós já estamos no segundo semestre do ano, com certeza esse valor pode estar o dobro do valor que nós estamos falando agora. Só no Brasil, cerca de 132, 130, 123 milhões, perdão, 123 milhões de acessos aconteceram no nosso país. Isso mostra que nós brasileiros estamos sim interessados em usar a inteligência artificial. Nos Estados Unidos, que é um dos países que mais usa a IA, nós temos aí um somatório de 475 milhões de acessos só no primeiro mês de 2024, ou seja, dados robustos que nos mostram como a IA está de fato no nosso dia a dia. O professor Adrian Negi, que é um professor especialista também, um cientista da computação, ele nos diz o seguinte: que a inteligência artificial é a eletricidade do século XXI. Eu concordo plenamente com o professor Niji. Por quê? Hoje, nós estamos vivendo na inteligência artificial. Até os nossos smartphones já têm essa interação gigantesca com a IA. Mesmo que você diga, eu não sei usar, eu nunca mexi, eu nunca tive contato, mas nós temos contato indiretamente. Bom, mas aí, para a gente conseguir compreender a IA, a gente precisa dos 3 Es, que a Marta Gabriel, aquela autora que eu falei lá no início, coloca para a gente. O primeiro é o entendimento do medo. Por quê? Nós precisamos entender por que nós temos medo da inteligência artificial. E esse medo se reflete na questão: a inteligência artificial vai roubar o meu emprego, a inteligência artificial vai fazer coisas melhores do que eu, a inteligência artificial vai superar tudo no mundo, por isso ela é nossa inimiga. Ou seja, como nós temos um medo e não buscamos essa capacidade de nos reinventar e de burlar esse medo, a gente acha que a inteligência artificial vai estar nos causando algum dano. Mas, pelo contrário, como a Marta Gabriel coloca, nós precisamos desse entendimento do que de fato é para que o medo se disperse. Educação e conhecimento, porque quando você busca, quando você encontra materiais confiáveis, quando você pesquisa diretamente na fonte para saber como funciona, nós vamos perceber que não é um bicho de sete cabeças e que principalmente não veio para o nosso mal. Pelo contrário, veio para nos auxiliar, senão ela não existiria. Experimentação gradual. Tudo que nós precisamos conhecer, a gente vai estudando aos poucos. Quando a gente quer, a gente vai entrar nos estudos, a gente começa pelo maternal, depois nós vamos para o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mestrado, doutorado e por aí vai.
Ou seja, nós temos uma gradação de conhecimento, a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Se você sabe pouco, comece a buscar saber mediano, daqui a pouco você está expert em inteligência artificial. O importante é você buscar conhecimento para poder, aí sim, ter compreensão sobre o tema. Bom, no livro Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, continuando com a nossa querida autora Marta Gabriel, ela diz o seguinte: entender o que é IA, bem como o seu impacto na vida humana e as oportunidades e ameaças que ela proporciona, é o maior poder que alguém pode desbloquear para se preparar para o futuro. A ampliação da nossa própria inteligência. Ou seja, o que ela está querendo nos mostrar aqui? Que quando nós vemos a inteligência artificial como uma oportunidade e não como uma ameaça, nós estaremos tendo um poder desbloqueado, um poder da nossa mente, do futuro, daquilo que está para posteriori. Ou seja, a nossa humanidade. Daqui a pouco tempo nós seremos seres intergalácticos, e isso não é algo: "Ah, professora, a senhora está, falando de uma coisa inimaginável". Não, gente, nós estamos no século XXI, nós estamos fazendo aí turismo no espaço, o que mais tem são empresas que estão investindo em turismo no espaço. Daqui a pouco, há 100 anos, há 200 anos, os nossos descendentes já estarão vivendo outras realidades em outros planetas. E eu espero de fato que isso aconteça, porque o planeta Terra não vai aguentar esse contingente populacional se nós continuarmos com toda essa poluição, todo o desmatamento e por aí vai. Então a gente precisa de fato expandir o nosso conhecimento para além das fronteiras da Via Láctea, isso é óbvio. Então, mas trazendo um contexto para a nossa realidade. Nós precisamos muito entender a inteligência artificial, até para a gente não ficar para trás. E aquela coisa, se nós temos o poder de fazer esse desbloqueio, por que não fazer? Nós somos mentes pensantes e somos capazes de adquirir novos conhecimentos. Mas eu sempre gosto de trazer nas aulas com os meus alunos um pouco de história, porque a gente acha que nada tem uma história. A gente sempre fala do objeto, mas a gente não fala da história por trás do objeto. E eu gosto de falar da história por trás do objeto. E quem está por trás da inteligência artificial? É esse rapaz aqui, o Alan Turing. O Alan Turing, lá em 1950, foi o criador dos primeiros conceitos sobre inteligência artificial. O Turing criou o tão famoso teste de Turing. Vocês podem pesquisar sobre ele, pesquisar sobre o teste em outras plataformas, que vocês vão ver como tem bastante material legal. Então, o Alan Turing, o que que ele fez? Ele fez um teste aonde participava um humano e um robô, né? E tinha uma terceira pessoa para perguntar. E essa pessoa perguntava tanto para o robô quanto para esse interlocutor, né. Então tinha um robô e um interlocutor, e uma pessoa fazendo as perguntas. E aí o que que aconteceu? O que que ele queria observar? Qual seria a eficácia do robô em responder parecido com um humano? Foi isso que ele fez. Mas o que que é inteligência artificial? De acordo com os estudos da Microsoft, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização das tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. Hoje, nós falamos da inteligência artificial generativa, que é exatamente essa IA, essas inteligências artificiais que se aproximam cada vez mais com o pensamento humano. O exemplo do ChatGPT, do Gemini, do Copilot da Microsoft. Ou seja, são programas computacionais, inteligências artificiais que cada vez estão se relacionando mais com a gente, com o nosso dia a dia. A Alexia, por exemplo, é uma extensão de como a IA pode fazer parte do nosso dia a dia. Bom, mas e o que isso tem a ver com escrita acadêmica, né? De fato, o que que a inteligência artificial pode nos auxiliar para que a gente consiga desenrolar a nossa vida, a nossa escrita acadêmica? Então, antes da gente saber como a IA pode nos ajudar, é importante a gente entender
quais são as habilidades que nós precisamos ter para que, de fato, a gente use a IA na escrita acadêmica. Porque não é só a gente ir lá e dizer que nós vamos usar a IA, pelo contrário, nós precisamos de alguns princípios. Dentro deles está a ética. Por quê, professora? Por que que a senhora está elencando a ética? Porque a ética ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Não só como seres humanos, como pessoas, mas também como pesquisadores. Então, o nosso papel como pesquisador é, de fato, escrever eticamente, é ter esse raciocínio lógico de escrever, de estar ali buscando a nossa ética dentro da escrita acadêmica. Outro ponto é a transparência e a originalidade. Então, evitar o plágio. Use a IA, se você usar a IA para auxiliar na geração de ideias e esboços, mas sempre reescreva e personalize o conteúdo para garantir que ele reflita a sua própria voz e entendimento. Então, se você vai usar a IA, não tem problema usar, mas dê o seu ponto de vista, dê a sua cara no texto, né, nós sempre temos uma forma de escrever que é só nossa, então a forma que eu escrevo é diferente da forma que vocês escrevem, cada um de nós aqui, então é importante a gente ter essa originalidade. Citação adequada, se a IA fornecer informações ou referências específicas, cite-as corretamente, como faria qualquer outra fonte. Então, a gente cita Almeida et al. 2020. Cite também que você usou, se possível, cite. Hoje nós já temos revistas que pedem, né, pedem para que você diga se você está usando uma inteligência artificial ou não. É recente, a própria Elsevier, que é uma das grandes plataformas de artigos, né, de colocar artigos, de revistas e tudo mais, eles fizeram algumas observações em relação exatamente ao uso da inteligência artificial. Continuando. Responsabilidade, né, então a responsabilidade é super importante, principalmente na verificação de dados, então sempre verifique a precisão das informações fornecidas pela IA, confira os dados e os fatos com fontes confiáveis. Às vezes, gente, nós não podemos confiar tudo no chat GPT. Então tem pessoas que, assim, o que o chat GPT diz é lei, e não é. A gente sabe que ainda é uma IA que precisa ser aprimorada, que precisa de melhorias, que ainda tem um longo percurso, mas a gente tem que ter esse feeling, esse cuidado, essa atenção. A gente não pode só copiar e colar as coisas e sem ver a veracidade. Por exemplo, se você pedir um texto para o chat GPT e pedir que ele referencie, é capaz dele colocar referências que são tipo assim, vozes da cabeça do chat ChatGPT, né, então ele vai inventar uma referência para responder o que você está pedindo para ele, para fazer o seu comando. Então assim, é importante que a gente tenha essa atenção, até porque nós estamos falando de programas diferentes de inteligências artificiais com as suas diferenças. Exemplo, o ChatGPT é um sistema fechado, já o Gemini, que é da Google, ela é uma plataforma, uma inteligência artificial, uma ferramenta que ela tem conexão direta com a internet. Então, assim, a gente tem que ter noção disso. Autoria, lembre-se de que você é o autor final do seu trabalho. A IA é uma ferramenta de auxiliar, mas a responsabilidade pelo conteúdo é seu. Por isso mesmo é que a gente tem que ter atenção, tem que ter cuidado, tem que ter muita autonomia, muita responsabilidade na hora de usar a inteligência artificial, porque dependendo das informações que ela vai fornecer, se você não ler, se você não se apropriar daquilo, se você não observar, isso pode causar sérios danos, né. Continuando, qualidade e integridade. A qualidade é uma edição crítica, então revise e edite o conteúdo gerado pela IA para garantir a qualidade e a integridade acadêmica do trabalho. Eu, por exemplo, como leio, já faço trabalhos com inteligência artificial há um certo tempo, de cara, quando eu vejo o trabalho dos meus alunos, eu já sei que eles estão usando inteligência artificial,
Porque tem alguns vícios, algumas formas de linguagem, algumas expressões que são típicas da IA, né, são típicos da forma como a IA se comunica, e eu percebo que isso acontece em várias plataformas, não é só uma, são várias plataformas de inteligência artificial, de ferramentas que têm esse mesmo tom, né, na escrita. Evite dependência excessiva. Use a IA como uma ferramenta de apoio e não como um substituto para o seu pensamento crítico e análise profunda. Então, aqui tem uma palavra muito importante: pensamento crítico. A Marta Gabriel diz que o nosso pensamento crítico é o que nos diferenciará sempre da inteligência artificial. Ela jamais será capaz de ter o pensamento crítico como nós temos, de ter essa criticidade na escrita, essa análise dos dados, dos conteúdos, essa abordagem que nós seres humanos temos de avaliar, de perceber o ambiente, de nos conectarmos com aquilo. Então é importante que a gente tenha atenção nesses pontos. E aí, como a IA pode auxiliar na escrita acadêmica? É por isso que vocês estão assistindo essa palestra, né? Porque vocês querem saber de fato como a inteligência artificial vai ajudar vocês na escrita do TCC de vocês, ou na dissertação, na tese, em artigos e por aí vai. Então vamos lá. Primeiro ponto, assistência na pesquisa e coleta de dados. Então, gente, hoje a inteligência artificial, ela faz busca automatizadas, então, nós temos ferramentas de IA que podem rapidamente procurar e compilar artigos em fontes relevantes. Então, por exemplo, uma das grandes plataformas que a inteligência artificial utiliza para essa busca de artigos é a Semantic Scholar. E a Semantic Scholar é uma grande plataforma de artigos, tem assim bilhões de artigos lá que dá sim para a gente fazer uma seleção maravilhosa. Aí eu trouxe aqui uma dica, né, de IA para vocês, que é a Research Rabbit. A Research Rabbit, ela é uma plataforma maravilhosa de inteligência artificial, e nela vocês podem aqui, ó, você coloca um tema principal, você coloca algo principal e ela vai fazer esse mapa aqui que vocês estão vendo, que na verdade é um gráfico de correlação. Esse gráfico de correlação, ele vai relacionar os artigos ligando um ao outro. Então, isso aqui é muito legal para quando você vai fazer aí revisão de literatura, quando você vai fazer a parte dos resultados de discussões, que você pode colocar ali um tema que você quer discutir com outros autores e você vai encontrar ali os artigos que vão ser ligados um ao outro, que vão ter relação. Então, isso ajuda muito. Continuando, geração de conteúdo. Então, a gente tem a geração de conteúdo, primeiro tópico, né? O rascunho inicial. Então, você pode pegar ali a IA para te auxiliar a fazer um esqueleto do seu TCC, para te auxiliar aí nesse processo de escrita, para você não ficar perdido, não saber o que que você vai escrever. Então, a IA pode gerar rascunhos iniciais de artigos, relatórios e monografias, fornecendo uma base pela qual os estudantes podem trabalhar. Então é muito interessante, eu gosto muito de fazer isso com os meus mentorados, para que a gente consiga fazer uma linha de trabalho, não fique só ali o aluno escrevendo pela metade, não sabendo nem o que que ele vai fazer de fato. Então, tendo uma organização até de temas, o trabalho fica bem escrito, fica com começo, meio e fim. Sugestões de texto. Então, a gente tem ferramentas como o GPT que podem gerar frases e parágrafos completos, melhorando a fluidez e a coerência do texto. E aí, gente, tem pessoas que têm muita dificuldade com português. Português é chato, gente. Me perdoem os professores de língua portuguesa, mas português tem aí as suas chatices, né, que a gente tem que ficar ali, tendo cuidado com a escrita, com tempos verbais e por aí vai. Então, assim, a IA te auxilia muito nessa escrita, então você tá ali com medo de ter errado alguma coisa, de não ter escrevido de forma correta, a IA pode te ajudar nesse processo. Eu trouxe aqui algumas outras dicas, né, a Gemini, que eu já falei aqui para vocês, então a Gemini é muito boa, é lá do Google, né, então você pode perguntar para ela várias coisas, ela vai te responder de forma bem interessante. Claro, o ChatGPT eu acho muito mais objetivo do que o Gemini, mas é uma ferramenta essencial e não é só para fazer TCC, não é só para escrever artigos acadêmicos, por aí vai. Ela ajuda em outras coisas. Gente, até responder e-mail ela te ajuda, facilita muito.
O Copilot eu gosto bastante para a criação de imagens, então às vezes eu tenho uma aula muito específica com os meus alunos de biologia, né, então um tema muito específico que eu quero criar uma imagem para aquele tema, para aquele momento. Então você vai lá, faz um prompt, faz a descrição. O prompt, gente, prompt é a pergunta, né, aqui quando a gente vai fazer a pergunta, isso aqui é prompt. Então quando eu quero ter uma aula dessa forma mais específica, você pode ir lá e descrever direitinho como você quer que ela faça o desenho e a criatividade dela é 100%, é muito boa, eu gosto demais. E aqui a gente tem o Chat GPT, né. Então, assim, o Chat ChatGPT é o meu favorito, o Chat ChatGPT ele é muito bom, você pede os comandos, ele é muito obediente, eu digo que é o meu amigo inteligente, então às vezes eu converso mais com o Chat GPT do que com o meu esposo. Então, assim, o ChatGPT é muito bom, ele tem, várias funcionalidades, você consegue fazer tabelas, você consegue pedir aí listas, pedir estruturas, vale super a pena explorar mais ainda o ChatGPT. Continuando, revisão e edição, então correção gramatical e ortográfica, então como eu falei lá anteriormente, né, então a gente tem aí IAs que ajudam a corrigir textos, corrigir, a gramática, a ortografia, melhora a qualidade do texto, melhora a fluidez do texto. Sugestões de estilo, a IA pode sugerir melhorias no estilo de escrita, ajudando o aluno, né, a ter um texto de forma mais clara, mais concisa, que fique realmente objetivo, para a gente não fique lendo, aquele texto truncado, né, às vezes a gente pega aquele texto do aluno tá tão truncado, então a IA pode nos dar essa fluidez no texto. Eu trouxe aqui um exemplo, né, para vocês, eu tenho até uma postagem no meu Instagram sobre a Qboard. A Qboard é maravilhosa, gente, ela faz Ns coisas, né, é uma IA completa para escrita, para essa parte de texto. Então ela faz parafrase, ela tem correção gramatical, tem verificação de plágio, tem detector de IA para que você coloque lá para ver se o seu texto não está dando IA, se já está ok para você usar. Tem um resumidor, esse resumidor é ótimo, porque às vezes você tá com uma ideia muito grande, né, e eu, por exemplo, eu sou daquelas pessoas que eu escrevo muita coisa, então eu tenho uma ideia, às vezes eu tenho dificuldade de ser tão objetiva, e aí você vai lá e escreve um monte de coisa e coloca aqui no resumidor, facilita muito, porque ele vai te dar mais objetividade. E, por exemplo, quando nós somos pesquisadores, a nível acadêmico, a gente sabe como a objetividade é super importante. Então, quando eu fiz o mestrado acadêmico, eu tive que ser muito objetiva nas áreas de estudo que eu estava trabalhando, que era a matéria orgânica do solo. Então, eu precisava ser extremamente objetiva e, ao mesmo tempo, levar aqueles resultados, apresentar os meus resultados, por aí vai. Então, ajuda muito aqui o board. Outra coisa que ela é excelente é para a geração de citações, então ela te ajuda aí, principalmente com a citação APA, né, então às vezes a gente vai publicar em uma revista que não tem a BNT, que as normas são APA ou, Chicago, então ela te ajuda a fazer essas citações. Aqui eu trouxe também algumas ferramentas adicionais que podem ajudar vocês. A gente tem a Delp é uma ferramenta bem completa também de inteligência artificial, deem uma olhadinha nela. A gente tem o Text Compactor, ele também é muito bom. O nome já diz, né, então ele faz esse resumo, ajuda da mesma forma que a gente tem aqui aqui o Bort, né, o Text Compactor também ajuda muito. Gente, a Gama é para salvar vocês naquele dia que vocês estiverem, assim, com um monte de coisa para fazer, aí tem que fazer apresentação de seminário, tem que fazer TCC 1, TCC 2 e tem um monte de coisa para fazer e surgir uma apresentação de uma disciplina, né, então a Gama, ela ajuda nessa questão, você pode colocar lá, o conteúdo que você vai precisar fazer aqueles slides, eu preciso fazer uns slides sobre inteligência artificial, aí você vai e descreve o que que você quer que tenha dentro dos slides, e a Gama faz essa gestão, né, do texto, ela organiza, coloca imagens, fica bem bonito. Você pode só reeditar para poder conseguir deixar o texto melhor, ou os slides melhores, né, então facilita muito naquela correria do dia. O chat PDF, gente, chat PDF é um dos meus favoritos.
eu já tenho até a licença dele paga, porque realmente vale a pena o investimento e não é um investimento caro. De todas as inteligências artificiais, eu acho que o ChatGPT é o mais o ChatPDF é o mais em conta. E aí, assim, vocês vão ver que a maioria das inteligências artificiais, elas estão disponíveis para uso, mas elas têm um limite, né, então vai chegar ali naquele limite, você não vai poder mais usar naquele dia, no dia seguinte você vai poder usar. Acontece isso com o ChatGPT também. O ChatGPT tem um limite, depois ele só te permite com tantas horas depois. Mas voltando aqui, o ChatPDF é uma IA poderosa, gosto muito do ChatPDF, porque lá você bota uma IA lá, né, ou perdão, você bota um PDF, então um artigo, sabe aquele artigo que você não consegue ler, que você não consegue entender? Você coloca lá no chat PDF e você vai fazer perguntas para o artigo. Aí você vai perguntar: "Quais foram os resultados principais? O que que teve de importante? O que que eu consegui, né, adquirir ali naquele artigo? Quais foram as metodologias? Qual foi a lacuna de pesquisa?". Então é bem legal, porque você consegue fazer um fichamento, por exemplo, então é maravilhoso, ele é muito objetivo. E assim, o chat PDF e as informações que ele te dá são diretamente do PDF que está lá, que ele está, tendo aquela que ele está extraindo aquela informação. Então você não corre o risco dele ficar buscando, ideias à torto e à direito, não, ele vai fazer a análise de acordo com o PDF que está lá dentro. Tem também a Insightful é bem parecida com a Research Rabbit, ela também tem essa proposta de fazer a ligação de artigos, de ter essa conexão dos artigos científicos. Também a Insightful, ela também está ligada aí junto com a Semantic Scholar, então tem essas plataformas para a gente poder conseguir ter os artigos. A gente também tem a Monica IA. A Monica, ela te ajuda na organização. Então tem muitos alunos, né, que têm muita dificuldade em organizar a vida, que, meu Deus do céu, a organização é assim, um desafio. Então a Monica, ela vem aí para ajudar nessa parte da organização. E aí, gente, uma frase muito interessante, né, de Albert Einstein. Albert Einstein diz assim: "O que não te desafia, não te transforma". Então, a inteligência artificial, fazendo uma breve conclusão aqui com vocês, ela é um desafio, né, eu estaria mentindo se eu dissesse que ela é um desafio. Ela é um desafio para a gente entender ela, para a gente compreender, é um desafio para a gente usar a inteligência artificial. Então, aqui nessa palestra, nessa breve palestra, a gente viu a importância da ética, a importância dos princípios éticos, da gente manter ali uma racionalidade no uso da IA, usar, claro, porque elas foram feitas para serem usadas, elas foram feitas para que a gente desfrute do melhor da nossa própria inteligência. E eu sempre costumo dizer para os meus alunos: nós temos que ser a inteligência por trás da inteligência, porque nós vimos, né, a IA ela jamais substituirá o nosso pensamento crítico, o nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade de pensar e de agir de forma adequada. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa exposição. Então, gente, eu deixo aqui o meu arroba, tá bom? Então, o meu arroba é gabriele.gonçalvesia. Eu tenho lá uma rede de trabalho, né, de mentoria de TCC com inteligência artificial e também levo bastante conteúdo sobre escrita acadêmica, que é tão importante nos dias atuais. Então, a gente fica aí, às vezes, meio perdido, tem dificuldade para escrever o TCC, para escrever os nossos trabalhos. Eu faço esse trabalho de mentoria de TCC para todo o Brasil e também tenho esse trabalho de divulgação da ciência, divulgação da escrita acadêmica, para que cada vez as pessoas consigam compreender mais, escrever de forma adequada, sem ter medo e usando o diferencial da inteligência artificial, né? Hoje a inteligência artificial é uma das nossas ferramentas principais, uma das coisas que a gente precisa muito estar ali elevando, né, para que a gente consiga usar esses potenciais. Então, desde já, eu quero agradecer mais uma vez, né, ao primeiro simpósio de escrita acadêmica das revistas da Bio10 Online. Muito obrigada por terem aceitado o meu pedido para fazer palestra com vocês nesse evento maravilhoso. Espero que seja um de mais outros e tantos e tantos.
Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado dessa palestra, que vocês tenham gostado de tudo que a gente discutiu aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar lá no meu Instagram, podem me procurar, mandar mensagem lá no meu Instagram que eu estarei para responder vocês, tá bom? Gente, é isso, muito obrigada, um beijo e até a próxima.